culpa, possivelmente, seja a maior arma que Satanás tem para usar contra a nossa vida. Porque uma pessoa que sente-se culpada, uma pessoa que se sente, de alguma forma, o peso do seu erro, ela não consegue avançar, ela não consegue caminhar a sua vida. Aquilo de alguma forma fica escondido no seu subconsciente, dentro da sua alma, impedindo-a de dar passos construtivos na sua vida. E todos nós aqui, de alguma forma, já erramos na vida. Claro, e não demorou muito, não faz muito tempo que nós erramos. O que ocorre é que às vezes nós não tratamos os nossos erros, e eles permanecem dentro de nós como uma sensação e um sentimento de culpa. E isso acaba de nos afligindo terrivelmente. Capítulo 12, verso 10 de Apocalipse diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava, leia essa parte, de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Vamos ler novamente o 10. E ouvi uma grande voz do céu, Deus falando, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora vamos para Romanos, capítulo de número 8, onde o apóstolo Paulo nos escreve essa carta. Romanos é antes de Coríntios, capítulo de número 8. A palavra de Romanos, no capítulo 7, ela está falando sobre o peso do pecado, sobre como a gente gostaria de fazer uma coisa boa, mas a nossa impossibilidade ou incapacidade de fazê-la às vezes, como que as nossas melhores intenções não se traduzem em atos. Ele está dizendo dessa dicotomia, ou dessa divisão que existe dentro de nós, o querer fazer o bem, porém na hora de agir, o que sai de nós não é o bem, é o mal. E o apóstolo Paulo então chega a dizer, no verso 24 do capítulo 7, miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Ou seja, quem é que vai me livrar dessa maldade que em mim habita, dessa condição que existe em mim, de agir de uma forma que não é construtiva à minha própria vida? E seria extremamente agoniante se o texto terminasse assim, mas ele começa o capítulo 8, dizendo, verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Verso 1, portanto agora, diga comigo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oremos a Deus. Pai, fala conosco, Pai, traz no nosso coração uma palavra que venha gerar vida. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dá condições hoje de ministrar essa palavra e que os nossos corações estejam abertos e aptos a recebê-la. Eu te peço isso, meu Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Em 1998, teve um filme que alguns assistiram, outros não, mas era um filme chamado Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado. Era a história de 4 jovens que atropelaram e possivelmente tenham matado alguém. E sem saber o que fazer, eles colocam ele no carro, vão até o mar e o jogam lá. As férias acabam, cada um vai para o seu lado. E no ano seguinte eles se encontram no mesmo lugar. Mas eles começam a receber pequenos bilhetes
que dizem: eu sei o que você fez no verão passado. Não sei quantos assistiram esse filme, mas foi um filme muito assistido, muito visto. E ele trata desse algoz humano, ou desse carrasco humano, que é a culpa, ou os nossos atos passados, os nossos erros passados que não tratados, nos visitam e nos assombram, de alguma forma gerando em nós impotência, incapacidade. Todos nós somos construídos de decisões que tomamos no caminhar da vida. E certo é que nem todas as nossas decisões foram boas. Tomamos também decisões erradas, em áreas variadas da nossa vida, na área econômica, na área amorosa, em muitas áreas da nossa vida. E muitas vezes aquilo gerou consequências, e não sabendo conviver com aquelas consequências, nós constantemente visitamos o nosso erro, como que se ferindo por lembrar daquilo que a gente fez em algum tempo da nossa vida. E aquilo nos faz sofrer, porque aquilo nos prende. Então, a culpa, o nosso principal algoz, o principal agente de Satanás para agir no coração do homem, é lançada novamente. E a gente então se machuca, se fere e se agoniza. Todos nós já erramos. E todos nós já nos sentimos culpados. A diferença é que alguns de nós nos livramos das culpas, e outros de nós as abraçamos e não as soltamos mais. Alguém escreveu um artigo, eu li ontem, em que dizia da culpa que ele sentia por um dia estar na praia e convidar a sua mãe de quase 70 anos para ir passar o final de semana com eles. Ela sabe dirigir, dirige muito bem. Então ela pegou o carrinho dela e foi. Mas no meio do caminho houve um acidente. E ela teve uma morte na hora. E aquele filho então carregava no seu coração a culpa. E as pessoas também que estavam ao seu redor parece que o viam como culpado. Tipo, se não tivesse chamado a mamãe para vir. Na verdade todos queriam que a mamãe fosse, mas somente um chamou. E parece que a gente gosta disso, de querer achar o culpado, como se achar o culpado fosse resolver a situação. Quando qualquer tragédia ocorre, a nossa pergunta é: quem é que é o culpado? Como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Achar o culpado só resolve para que a gente possa melhorar e se precaver para uma situação futura. Mas o interessante é que, se você perceber, nós queremos achar o culpado para puni-los. Quando se quis achar, por exemplo, o culpado dessa tragédia de Brumadinho, ou dessas tragédias que aconteceram durante o ano do Flamengo e tudo mais, não se quis achar os culpados para de alguma forma corrigir os erros, porque nós e a própria mídia já até se esqueceu deste assunto. O que a gente quer é ver encarcerado, preso, sofrendo, porque de alguma forma essa agonia é o que domina também o nosso coração, e é o que nós fazemos conosco em relação às nossas próprias culpas. Nós nos autoflagelamos, nos ferimos, nos machucamos, porque temos uma incapacidade de nos auto-perdoar. E então, de alguma forma, parece que a gente quer cuspir isso para fora. E a forma com que eu trato o outro, com certeza também é a forma com a qual eu me trato a mim mesmo. Essa falta de perdão, essa raiva, este mundo agonizado e perdido que nós vivemos, onde se briga por bobagens, é a própria leitura da nossa interioridade, é de como nós somos nas nossas entranhas, no nosso interior. Como o ser humano é podre, como nós somos fétidos às vezes. Todos nós erramos. A diferença é que alguns de nós tratamos com este erro, e outros de nós carregamos essa culpa, e essa culpa ela acaba por nos matar. Eu não sei se você sabe, mas a culpa ela gera e ela causa muitas doenças, muitas doenças. Nós somos criados em ambientes de culpabilidade. Por exemplo, o ambiente religioso onde nós fomos criados, a nossa fé, a nossa religião inicial, seja ela qual for, seja evangélica, católica, você pode ver que elas estão cheias de culpas, cheias de, de punições.
Quando eu era católico e eu pecava, tinha que rezar não sei quantas Ave Maria, tinha que sofrer, tinha que andar de escada. Quando eu virei crente também tinha, porque tinha que ficar de banco. Então parece que há uma necessidade constante em se punir o homem por suas culpas, não em perdoá-lo, em levantá-lo, em lavá-lo, em dizer segue adiante. Eu não estou dizendo que os nossos atos não tenham consequências, mas eles virão de formas naturais. Não precisa ser imposto sobre mim de outros e nem de mim mesmo uma autopunição. Eu preciso estar do meu lado e você do seu, e nós um do outro, porque o som não precisa de médico, diz a Bíblia. Quem precisa de médico é o doente, é o adoecido, é aquele que está vivendo nessa situação. Eu sempre digo de um garotinho que vem aqui às quintas-feiras, o Lucas, e a mãe dele, sempre que ele tinha uma atitude assim errada, ela dizia para ele: não faz isso, porque Jesus não gosta. E muitos de nós fomos criados assim, não é verdade? Não faz isso porque Deus não gosta. E eu quero te animar a não fazer isso com o seu filho. Eu não posso usar o nome de Deus em vão, porque quando você fala isso para a criança, ela acredita. Ainda bem que o Lucas achava que Jesus era eu. E eu me lembro do dia em que ele, muito chateado comigo, se despediu de mim ali na Rua Ipiranga, na nossa pequena igreja, e disse: Jesus, é verdade que você não gosta disso? Eu falei: não, Lucas, eu não sou Jesus. Mas nós fomos criados nessa ambiência, não fomos criados? Em que nós servimos a um Deus carrancudo. Ele parece um Deus mal-humorado, que acordou de mal para a vida, que está com a chave do inferno na mão, pronto e prazeroso em me mandar para lá para queimar no fogo do inferno. E na verdade o maior desejo de Deus não é este. O maior desejo de Deus é nos livrar de todo mal e nos levar para a sua glória eterna. E é este grito que ele ecoa em Apocalipse 12. Uma grande voz saiu do céu e disse: agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De onde vem essa culpa? Vem dessa religiosidade que nos cerca, seja em que fé, em que igreja for, que sempre exige coisas que a gente não pode dar. Vem de uma criação familiar perfeccionista, de cabelo penteadinho, roupinha no lugar, de tudo certinho, como se a vida fosse possível ser quadradinha, ser redondinha, ser bonitinha. De onde vem essa nossa capacidade de nos autopunir? Vem dessa ambiência de constantes acusações, em que nascemos, em que um acusa o outro. Nunca é uma pergunta, nunca é um pedido de orientação, mas é sempre uma acusação. Vem dessa sensação que eu tenho de que eu posso controlar a vida e o mundo, e essa é uma grande mentira. Ninguém consegue controlar a vida e nem o mundo. Você não tem controle sobre o mundo e sobre a vida. A pessoa que cultiva a culpa acaba tendo profundas depressões. Muitas das depressões que as pessoas vivem, elas nascem de algumas questões, de algumas culpas. Ou seja, a culpa gera doenças emocionais. Só para que você grave, diga: a culpa gera doenças emocionais, gera depressão, gera angústia. Muitos dos suicídios ocorrem por uma questão de culpa. É a pessoa que, sentindo-se culpada e não achando em si, no outro, perdão, resolve pôr fim à nossa vida. Gera isolamento, gera uma pessoa que constantemente acusa o outro. Quem muito acusa o outro é porque demais acusa-se a si próprio também. Se você ler Salmo 51 ou Salmo 32, você vai ver uma alma agoniada, que é a alma de Davi, culpada pelo pecado que cometeu e que não tratou. E então ele diz: os meus ossos se secaram dentro de mim, a minha alegria foi embora, eu senti que a vida de Deus de mim saiu, e o que resta em mim é só morte, agonia e amargura, porque a culpa, ela vai nos secando por dentro, como quem suga a minha essência, a minha seiva, a minha força, a minha vida. E o interessante é que a gente acha bonitinho se sentir culpado. A gente acha humilde. A gente acha legal lá dentro. Minha culpa, minha única culpa. Só que sentir-se culpado não produz cura, não produz tratamento para você. A culpa é um veneno para a nossa vida. Diga: a culpa é um veneno para a nossa vida. Veja por exemplo Judas.
Judas vive com Jesus, ouve o que todos ouviram, vê o que todos viram, vive o que todos viveram, mas no entanto nega Jesus. Sabe, se ele tivesse se arrependido de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, de ouro, de alguma coisa, com certeza ele teria achado perdão. Mas sabe, quando a gente não trata da culpa, ela se torna um veneno que nos mata aos poucos, ou com câncer, ou com a doença emocional, ou nos mata arrancando a nossa alegria, a nossa seiva, a nossa falta de admiração por si próprio. Porque se eu sou tão maligno, se eu sou tão maldoso, se eu sou tão animalesco, se eu sou tão marginal assim, se eu sou tão ruim assim, então eu mesmo não convivo bem comigo. Então esse veneno me mata, me destrói. Eu não sei que tipo de vida, de morte é a pior morte, se é a morte morrida ou se é a morte que a gente morre estando vivo. As duas mortes são terríveis, mas eu penso que a morte de quem está vivo é pior, porque você é obrigado a viver a agonia de uma existência todos os dias, todos os dias, todos os dias. A morte, a culpa, ela acaba sendo um veneno que nos mata. Judas, não conseguindo lidar com seus próprios atos, vendo o que ele havia feito e o que ocorreu com o Messias, pega uma corda, vai para uma árvore e se enforca. É por isso que a gente precisa tratar da culpa. Se a culpa não fosse tão poderosa, ela não seria a única arma que Satanás usa contra nós, porque o seu nome é o acusador. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado em acusar qualquer pessoa de qualquer coisa. É por isso que a Bíblia nos diz para não acusarmos. A gente normalmente troca isso por julgarmos, mas não julgarmos alguém, não acusarmos alguém. Você não conhece a história de ninguém, você não sabe o que está por trás daquela situação, você não sabe o dia que ele passou, a vida que ele viveu. Ninguém conhece ninguém. Nós não conhecemos nem a nós mesmos, na verdade. Estamos nesse processo de autodescoberta ou de autoconhecimento de quem nós mesmos somos. É por isso que Satanás usa essa arma. E é por isso que essa voz ecoa do céu, rasgando a terra e dizendo: foi preso o vosso acusador, que vos acusava de dia e de noite. Ele está dizendo: acabou. E Paulo aos Romanos diz: agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Logo, a culpa é infundada, é ilógica. Eu estou falando aqui comigo e com você, com nós pecadores. Eu estou falando comigo e com você, com nós que tomamos decisões bestas na vida, que abriram buracos e crateras na nossa existência. Você que se sente culpado por estar onde está, em áreas específicas da sua vida, eu quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, a culpa pode ser um alerta que nos acende a percepção de um erro, mas não fique nela, não more nela. Saia da culpa, vá para arrependimento, caminhe para o perdão e deixa Deus te tratar. Não dê essa arma para que o maligno possa de alguma forma inflamar o teu coração. A primeira coisa que a culpa faz é que ela gera em nós doenças emocionais. Grande parte das doenças emocionais que nós temos advém de culpas, de uma falta de perdão próprio. A segunda coisa que a culpa faz é que ela é como um veneno na nossa vida. Como Judas, ela acaba nos levando a uma morte física ou emocional. A gente vira zumbi. A terceira coisa que a culpa faz é que a culpa nos distancia de Deus. Diga: a culpa nos distancia de Deus. Você se lembra de Pedro? Você lembra qual foi o pecado de Pedro? Eu falo que sempre todos nós lembramos do pecado dos outros, não é verdade? Ele teve muitos pecados, mas um dele que mais marcou a sua vida foi quando ele negou Jesus por 3 vezes. Eu não sei se em situação igual nós não negaríamos também. Eu não sei. Eu creio que não, mas às vezes eu creio que sim. O fato é que Pedro se isola do grupo. Ele volta para pescar. As pessoas estão reunidas, discutindo o que vai ser feito. Mas Pedro simplesmente pega o seu barco, pega a sua rede e vai pescar. E é interessante como no livro de Marcos esse fato é relatado. Em que quando Jesus aparece às mulheres, ele diz: olha, fala para os discípulos se reunirem em tal lugar, porque eu vou lá. E a Pedro. O único que ele chama pelo nome é Pedro. Possivelmente porque Pedro estava marcado pela dor da culpa. Possivelmente porque Pedro estava sendo visitado constantemente com o remorso
de algo que ele fez. Aquilo vinha na sua mente, voltava, vinha na sua mente, voltava. Aquilo estava destruindo ele por dentro. Ele precisou pegar o barco e ir para alto mar. Mas Jesus o chama, dizendo: Pedro, a tua culpa não é tua culpa, porque o meu perdão, ele cobre a tua culpa. Acabou o tempo da tua agonia. Vem para cá. Eu ainda te quero como um pescador. Um pescador é de homens. A culpa, ela também acaba calando as nossas orações. Diga, a culpa, ela cala as nossas orações. Porque se eu me sinto culpado, eu não sinto autoridade para orar. Não é verdade ou não? João capítulo 9, verso 1, tem um texto muito interessante. É de um cego de nascença. Quer dizer, ele nasceu cego. Então dentro do ventre da sua mãe, ele já estava cego. Mas mesmo assim os discípulos perguntam: mestre, ele está cego, é pecado dele ou é pecado dos seus pais? E Jesus diz: nem de um, nem de outro. Isso aí é para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isto? É que o ser humano, ele atrela toda desgraça a uma culpa. Ele acha que é um castigo de Deus. É Deus castigando. O que ele está perguntando é uma causa para a qual não adianta orar. Naquela época os judeus não oravam por pessoas assim. Eles acreditavam que essas pessoas eram malditas de Deus. Elas nasciam com algum mal e que aquilo era maldição de Deus. Então eles não oravam pela lepra, eles não oravam pelo cego, eles não oravam por ninguém, porque eles acreditavam que aquela pessoa, pela mulher do fluxo de sangue, eles acreditavam que aquilo era uma marca de uma maldição divina. E Jesus Cristo vem justamente para quebrar isso, para dizer: olha, não é maldição divina, isso são consequências naturais da vida, ou são simplesmente questões biológicas, mas não tem nada a ver com Deus. Mas a nossa alma sempre atrela a nossa vida ao que a gente fez no verão passado. Sempre. Então, se alguma coisa dá errado, automaticamente vem um pensamento que diz: eu não posso nem sequer falar com Deus. E quando eu não acredito que Deus pode me abençoar, mesmo que eu não tenha méritos, não há razão em orar. Na verdade, não é. A pessoa diz assim: eu não mereço essa graça, eu não mereço essa bênção. Ela só consegue atrelar a si uma graça, uma bênção, desde que ela amarre isto a grandes sacrifícios. Se não for a grandes sacrifícios, e aí a religião, não a fé em Cristo, a religião atrela isso a sacrifícios. Não? Há pessoas que andam quilômetros a pé para alcançar uma graça. Há pessoas que dão fortunas em dinheiro no envelope como um sacrifício para alcançar uma graça. Há pessoas que fazem loucuras para alcançar uma graça. E isso é tão ilógico, é tão irracional, porque graça quer dizer que é de graça. Mas nós não conseguimos compreender com a nossa mente habitada pela culpa, por nosso coração dominado pela culpa, o que possa ser graça. O que eu espero é castigo. Porque eu errei de novo, e eu errei 100 vezes, e agora eu já perdi a conta dos meus erros. Mas ele mesmo disse que se 70 vezes 7 num dia, um homem pecar, errar, Deus pode perdoá-lo em 70 vezes 7. Ele quer dizer que é incontável e inumerável a capacidade de Deus de nos perdoar. A culpa não é a mensagem da cruz, o perdão é a mensagem da cruz. Como eu tenho vontade de castigar quem erra contra mim. Tem não? É só eu? Mas é bom esperar um pouco mais. É bom deixar o coração acalmar. Porque a direção que Deus nos deu foi a de nunca pagar o mal com o mal. É ruim, tem hora, não? Pagar o mal com o bem. A gente quer dar uma pancada, esmagar os miolos, pisar no pescoço do sujeito e fazer que nem os filmes, que eles pisam, depois eles fazem assim. Mas não é assim que nós vamos fazer. Porque por incrível que pareça, não é assim que Deus faz conosco. Ele nos perdoa em cada delito, em cada pecado, em cada momento das nossas vidas. Talvez as suas orações se calaram porque você se sente culpado, mas eu quero te animar em nome de Jesus Cristo a abrir sua boca e levantar sua voz e falar com Deus. Não se distancie dele, se aproxime,
Nós tendencialmente somos assim quando nos sentimos culpados. Tendencialmente somos assim. Esses dias eu falei aqui, quero relembrar, que no mercado, eu com o Renato, encontramos alguém que eu não via há tanto tempo. E quando eu vi, me emocionei tanto. Você já encontrou alguém que faz muito tempo que você não via e que você gosta muito? Você fica feliz, não fica? Você fala, puxa, por que você se afastou de mim? O que aconteceu que a gente se perdeu na vida? E ele ficou assim estático, meio não compreendendo a situação. O Renato também não compreendeu, ficou assim, ficou meio... Eu falei, nossa, o Renato também não se emocionou, será que... E eu sou muito emotivo, então... Já dei abraço, já dei beijo, no meio do mercado. Então ele foi embora estranho. E o Renato falou, você não se lembra? Eu falei, do quê? Você não se lembra que eu pintei a casa dele? E ele não me pagou, e o pouco que ele me pagou foi com cheques que você emprestou e que ele não cobriu? Eu falei, não. Porque eu não devo. Quem deve é ele. O que eu quero dizer é que a culpa dele nem estava mais no meu coração, não me lembrava daquilo. Eu queria dizer que Deus também é meu e a seu respeito não se lembra mais de algumas coisas. A Bíblia diz que Deus se esqueceu dos meus pecados. Portanto, se eu me lembro, ou se alguém me lembra, não pode ser Deus, porque Deus já se esqueceu. Portanto, se a sua mente é constantemente habitada por culpas e acusações, elas não vêm do céu, não vêm de Deus, porque Ele diz, eu não me lembro mais. A Bíblia diz que Deus apagou. Se apagou, ninguém pode ler. A Bíblia diz que Deus jogou no mais profundo abismo. Diz que Deus lançou para trás. O que eu quero dizer com isso? É que eu preciso resolver essa questão da culpa na minha alma. Eu preciso ir para minha casa hoje e eu preciso perguntar para Deus, Deus, eu me sinto culpado de alguma coisa, seja na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, seja no útero da minha mãe, me revela aí, porque eu não quero viver a culpa, eu quero viver o perdão de Deus para a minha vida. Eu quero viver essa graça de Deus que visita o meu coração. Eu não quero me distanciar de Deus. Sabe, a culpa, ela aprisiona-nos ao nosso passado e enfraquece as minhas forças para que eu não possa avançar para o meu futuro. Sabe, às vezes a gente fica que nem esses meninos do eu sei o que você fez no verão passado. A gente não consegue dar sequência mais à vida, porque constantemente nós voltamos a fita no ponto em que erramos, em que pecamos e não seguimos mais adiante. Se eu te dizer uma coisa, o que tem maior poder? A culpa ou o perdão? Porque a culpa é uma acusação satânica de um erro. A culpa nasce no Éden quando uma mulher resolve comer uma fruta e dá para o seu marido. Mas o perdão nasce de um garoto que nasce no útero de uma virgem, que nasce de forma pura, criado de forma pura, que vive de forma pura. Aos 30 anos ele começa o seu ministério. Aos 33 ele é crucificado, é ferido, é machucado. Ele morre e ressuscita. Mas antes de morrer ele diz, tetelestai, está consumado, o preço foi pago. O pecado do Éden acabou. O que tem mais valor? Uma decisão errada? Uma bobagem que você fez, seja ela qual foi? Ou o perdão de Deus? É claro que é o perdão de Deus. Sem dúvida, é uma história mais bonita, é uma história mais palpável, mais verdadeira. É uma história que faz sentido à vida. Portanto, eu não posso viver preso às minhas culpas. Eu errei, eu sei, mas Deus já me perdoou. E o que é preciso hoje é que eu mesmo deixe de ser o meu algoz, o meu carrasco, e eu passe a ser o meu perdoador, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente sair desse último ponto. Satanás não usaria o poder da culpa se ele não soubesse o tamanho do poder do perdão. Entende o que eu estou dizendo ou não? Satanás não usaria o poder da culpa se ele não soubesse o tamanho do poder do perdão. Sabe o que eu acho interessante em Mateus? É um texto que eu quero pedir melhor explicação para Deus, mas diz que quando a gente morrer e foi para o céu, a mente já vai ter todos os esclarecimentos. É que Mateus diz que ele não somente perdoou aos vivos,
Mas diz que o seu perdão também alcançaria os do futuro. Mas mais ainda, diz a Bíblia que ele desceu no inferno. E para aqueles que estavam no inferno, ele pregou o perdão. Então mesmo os que estavam sentenciados e mortos, agrilhoados ao inferno, recebeu uma palavra de perdão. E você, e eu, e nós. Então hoje, nós não podemos sair daqui dominados pela culpa. Nós precisamos sair daqui, em nome de Jesus, dominados pelo perdão divino. Ah, pastor, mas você não sabe o tamanho do meu erro. Não precisa falar. Porque você já viu que a gente quer sempre ver alguém mais errado do que a gente? Parece que a gente se sente redimido pela dor do outro. E isso não me redime. O que me redime é o sangue do Cordeiro. Não é o que o outro fez. Porque para Deus não há tamanho ou dimensão de pecado. O pecado só tem tamanho nas consequências. Na mácula, ele é só pecado. É só algo que nos fere. Portanto, não importa se você matou 10 ou se você só xingou sua mãe. O perdão é o mesmo. Talvez você está com culpa porque alguém já morreu e você não tratou ele ou ela como deveria. Talvez você está com culpa porque você não pediu perdão e não liberou perdão. Eu não sei que razão e que área, pode ser em diversos sentidos, em diversas áreas da sua vida. Mas eu queria te dizer hoje que você precisa, em nome de Jesus Cristo, se perdoar, em nome de Jesus. Então eu quero encerrar dizendo, como é que a gente pode ser curado da culpa? Primeiro, saiba que a culpa é a ausência do auto perdão. Nós não nos perdoamos, porque nós vivemos dentro de nós o tempo todo. E o tempo todo, quando alguma coisa não está legal, a gente se culpa, 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 se culpa. Às vezes a gente vem num culto, o culto não flui, eu falo porque eu não orei muito. Culpa. Não tem que orar muito. Porque já teve culto que eu fui, até na carne e Deus manifestou. Depende de Deus, não depende de mim. O que eu quero dizer, eu não estou te motivando ao erro, eu estou te dizendo o seguinte: não carregue as suas culpas. Não viva esse perfeccionismo impossível de existir ou de viver. Perdoe-se a si próprio. Fala, eu fiz, fui eu, mas eu já me perdoei, e eu não permito que ninguém me perdoe, porque Deus também já me perdoou, e acabou. Se perdoe. Converse com você, vai para a terapia de espelho, olha para a sua cara, para o seu rosto, e diz: eu te perdoo. Eu te perdoo por todas as bobagens que você já fez. Eu me perdoo, eu me perdoo. Diga, é preciso dizer, é preciso ouvir sua voz. Não fale para dentro, fale para os seus ouvidos ouvir você mesmo. Se perdoe. Tantas tortuosidades, tantas decisões erradas, tantas bobagens feitas, tantas atitudes que você quis cobrir, mas a alma não permitiu que ficasse encoberta. De alguma forma te cobrou, através de um vício, através de uma loucura qualquer. Mas hoje é dia de se auto-perdoar, porque Deus já te perdoou. Em nome de Jesus Cristo, Deus já te perdoou. Será que hoje não é tempo de você fazer amizade com você mesmo, hein? Em vez de sair daqui e telefonar para alguém, talvez precise também, mas sair daqui, sentar e bater um papo com você, e perdoar-se. O que traz cura? Primeiro é o auto-perdão. Segundo, o que você pode fazer é transformar a culpa em responsabilidade. Sabe, nós somos responsáveis. Nós fizemos aquilo. Eu vou responder por isto. Mas uma vez que eu respondi por isto, acabou. Eu não vou dizer que não fui eu. É como fechar alguém no trânsito e bater o carro. O outro sai nervoso. Você tem que dizer: fui eu pago. Meu seguro cobre. Ou eu vou vender meu guarda-roupa, eu vou pagar isso. Fui eu. Agora, não adianta o cara continuar brigando. Continua. Para quê? Eu vou pagar. Mas o interessante é que nós temos essa atitude de, mesmo quando o outro se responsabiliza, por quê? Porque a gente quer a culpa, a gente quer a culpa, a gente quer a culpa, a gente quer a culpa. O outro diz: eu sou responsável, eu cubro. Sou culpado, eu cubro. Mas a gente gosta da culpa, porque é o que é mais comum dentro de nós. Se responsabilize. Diga: fui eu decidi errado.
eu escolhi errado, eu comprei errado, vendi errado, eu fiz errado, mas já ficou lá para trás, acabou. Agora eu vou seguir adiante em nome de Jesus Cristo. Terceiro, transforme a responsabilidade em arrependimento. E o que é arrependimento? É metanoia, é mudança de mente. Eu disse aqui esses dias que uma das coisas que eu me sentia muito mal, que as pessoas diziam assim, que eu precisava chorar pelos meus pecados. Eu até pedia para Deus, eu quero chorar pelos meus pecados, mas eu choro porque eu quero pecar de novo. E a gente se sente mal, porque a não ser que o Espírito Santo te visite em situações específicas, já houve tempos que eu gemi por pecados meus, mas a maior parte dos pecados que eu abandonei, eu queria ficar neles. Então essa falsa imagem de arrependimento é que nos faz pensar que a gente não se arrependeu e seguir adiante. Arrependimento é algo racional, é metanoia, é mudança de mente, é mudança de conduta, é mudança de rumo, é mudança de direção. Remorso aqui é arrancar cabelo, gritar, chorar, se desesperar, bater a cabeça na parede, isso é doidura. Arrependimento é só reconhecer, a responsabilidade é minha, mas o perdão é de Deus. Como é que eu curo a minha culpa? Transformando a responsabilidade em arrependimento, aceitando o perdão divino. Colossenses 2,14 diz que na cruz do Calvário Ele colocou pendurada as nossas dívidas em o nome de Jesus. Como é que eu curo a minha culpa? Pare de falar sobre este assunto e coloque uma pedra em cima. Entendeu ou não? Para de falar sobre o assunto, porque nós mesmos ficamos desenterrando os nossos defuntos e trazendo-os à tona, criando filmes de terror da nossa existência. Para de falar desse assunto. Já foi. Se alguém começar a falar, sai. Fala, isso já está tratado, não faz parte de mim, não faz parte da minha conduta. Siga adiante, em nome de Jesus. Como é que eu curo? Eu curo aceitando a minha humanidade. Diga, eu curo aceitando a minha humanidade. O que eu quero dizer com isso? Você é um ser humano que carrega dentro de si uma natureza adâmica. Eu quero dizer que tem um bicho bravo dentro de você, chamado natureza adâmica, que tem que ser amarrada e adestrada sempre. Dentro de todos nós tem uma mula braba, tem um pitbull, chama-se natureza adâmica. É a vontade que aparece em nós em certas circunstâncias de fazer o mal. Então a Bíblia diz que eu preciso manter ele nas rédeas curtas. Então a Bíblia diz, como Paulo, que eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não venha pregar, cair naquilo que eu pequei. A Bíblia diz, Paulo, eu me despojo da minha própria carne, ou seja, eu me desvisto, eu arranco de mim a minha própria roupa, a minha própria carnalidade, me encho de Deus. Ou seja, entenda que você é humano. Vai ficar bravo. Eu gostaria que nunca mais você falasse uma bestagem, mas vai falar. E não é praga isso. Eu só estou dizendo que você é humano, entendeu? Não. Eu não estou aqui te dando uma carta de alforria para você sair daqui, oba, vou fazer tal coisa. Não, não é isso. Você entendeu, não entendeu? Você é maduro para entender o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que aceite que você é humano. Você tem desejos, vontades, você tem vícios, e Deus está tratando com eles em nome de Jesus. E você vai vencer isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos de vocês têm filhos? Todos eles são anjos, né? Nunca fizeram nada de errado, né? Todos bonitinhos. Quando olha para você com aqueles olhos verdinhos ou marronzinhos, maravilhosos, né? Mentira. Todos já fizeram bobagem. Você cortou a mãozinha dele? Com muito sofrimento, talvez você tirou o celular por um dia, né? 2. Se você é muito duro, uma semana. Que castigo, hein? Tirar celular. O que eu quero dizer é que se você que é humano trata bem seus filhos, o que você está pensando de Deus, hein?
Você ofende Ele quando você não abraça o perdão dEle. Deus não espera que você seja um pequeno Deus. Ele só espera que você reconheça a sua pecaminosidade, a sua humanidade, e entenda que só Ele é quem pode te resgatar, te comprar, te libertar, te liberar. É por isso que eu digo, não existe, gente, ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais perante Deus, todos pecadores, mas muitos de nós redimidos pelo sangue do Cordeiro. Por fim, como é que eu me curo da culpa? Escreva uma nova história. Você já ouviu falar daquele ministério Casados para Sempre? É um ministério que nasceu nos Estados Unidos e se espalhou para o mundo todo. Mas se você ler a história dos casais, possivelmente você vai falar: eu não quero esse casado para sempre aqui não, porque só tem casal torto, que foi torto. Um que traiu com mulher, que traiu o marido com não sei quantos homens, homem que traiu mulher com não sei quantos homens também. Cada coisa. Você fala, como é que um povo desse quer dar lição para a gente de casados para sempre? Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a sua dor, o seu erro, e transformaram em lições para que os outros não viessem a errar aonde eles erraram. Se você é daqueles que quer pegar pedra para jogar, jogue. Mas eu preferiria ser como eles, pegar as minhas fragilidades e construir uma nova história. Aos 12 anos de idade comecei a usar droga, comprimidos de farmácia. Parei aos 20, mas Deus nos deu a graça de abrir uma casa de recuperação que passou centenas, milhares de jovens por lá. Eu conheço um monte de gente que pegou o seu erro e fez dele um caminho de acerto, fez uma nova história para a vida de outras pessoas. Amém, queridos? E aí? Eu queria te convencer hoje, mas não eu, o Espírito Santo, a sair daqui e lançar fora a sua culpa, e abandonar o papel de acusador, e aceitar o seu projeto em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos um minutinho.